paz do Senhor, queridos professores, sejam todos bem-vindos ao canal Bethel Kids. Eu sou a Tia Jéssica e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Aprender Mais dos primários de 6 a 8 anos. E nesse trimestre nós estamos estudando a seguinte temática: Reis de Israel. E hoje nós estamos na lição de número 9, que tem por título Um Rei Adorador. Vamos conhecer então qual é o versículo de memorização, o para memorizar da aula de hoje. A referência encontra-se no livro de Salmos 95:6, que diz: Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vai repetir várias vezes até que todas as crianças memorizem o versículo do dia. Combinado? E o objetivo da lição? Aprender que somente Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. Sim, o nosso Deus é o único Senhor da nossa vida e a Ele nós devemos toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, toda a nossa devoção e toda a nossa adoração. Ainda pequenas, as crianças precisam entender que nós adoramos ao Senhor não só na igreja, nós adoramos ao Senhor com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de agir. Se você está se portando diante dos outros da sociedade de maneira que convém à Bíblia, né, daquilo que a Bíblia nos ensina, você está adorando ao Senhor. Se você está fazendo a diferença na sua escola, com seus amiguinhos, você está adorando ao Senhor. Então a adoração ela não é apenas um ato de levantar as mãos ou de abrir os lábios para louvar. Isso também é uma forma de adoração. Mas a gente adora o Senhor a todo momento, com as nossas atitudes, com a nossa postura, né? Com a renúncia que a gente faz ao pecado. Isso tudo também é uma forma de adorar o Senhor. Então explique essa questão para as crianças, para que eles não tenham uma visão limitada sobre o que é a verdadeira adoração. Combinado? E eu já quero aqui deixar de dica para vocês, uma sugestão, como nós estamos falando de adoração, vamos falar de adoração na aula de hoje, né? Que nós vamos falar do rei Davi, que foi um homem que ele tinha um coração alegre, ele tinha um coração adorador, ele tinha prazer em servir e adorar o Senhor. E Deus se agrada daqueles que o amam com um coração sincero. E Deus se agradou de Davi, né? E ele foi abençoado por isso. E Deus também se agrada quando nós temos o coração aberto, feliz em adorar o Senhor e em servi-lo. Então, enfatize essa questão com as crianças e já aproveite essa oportunidade para escolher um louvor bem bonito, né? Um louvor que as crianças gostem, que vai deixar a sua aula aí mais animada. Pode ser um louvor animado, mas um louvor que tenha a letra voltada para adoração ao Senhor. Então, você pode escolher, né? Ficar à vontade. Leva uma caixinha de som ou um celular. Coloque na sala e fala: agora é o momento da gente adorar o Senhor. E mais uma vez, refrisando aqui, não apenas louvar. Essa é uma das inúmeras formas que nós temos de adorar o Senhor. Explica isso para as crianças, né? A gente adora o Senhor tocando um instrumento, a gente adora o Senhor cantando com a nossa voz, a gente adora o Senhor com a nossa maneira de viver. E aí você vai dar os exemplos e vai trazer o louvor como, né, aí uma exemplificação de uma das formas de adoração. Combinado? Então essa é a minha sugestão para você trabalhar a questão do objetivo, né, e contextualizar com tudo que está sendo trabalhado na lição de hoje. Vamos conhecer então os recursos, mas antes, aqui na nossa coroa, né, dos reis, vai manter dessa forma porque a história de hoje ainda vai falar sobre o rei Davi. Então não vou acrescentar nenhum outro rei aqui. E eu já vou apresentar para vocês o nosso encarte, tanto o Visual A quanto o Visual B. Essa ferramenta você adquire com o kitzinho da revista e não pode deixar de apresentar para as crianças quando estiver contando a história do dia. Então, para a aula de hoje, né, nós vamos aprender que Davi, ele foi um homem, como já foi dito aqui, com um coração adorador. Ele tocava instrumentos, ele escreveu salmos lindos e maravilhosos, que hoje em dia nós até entoamos nas nossas igrejas,
alguns salmos escritos por Davi, que se tornaram canções, né? E ele, por muitas vezes, escreveu esses salmos em forma de louvor a Deus. Então, diante disso, eu trago para vocês esse pergaminho aqui, que foi confeccionado com uma cartolina. E aí, para deixá-lo como se fosse um papel mais envelhecido, eu utilizei uma técnica simples, né? Eu peguei a cartolina, passei borra de café, espalhei, e aí eu deixei secar. Ela ficou envelhecida, depois eu fui queimando aqui as bordinhas da folha com o fósforo. E aí ele fica com esse aspecto. Se você não quiser deixar nesse aspecto, pode utilizar uma folha normal e enrolar, né? A ideia é só ficar um pouco mais parecido com o pergaminho. O que você vai fazer aqui? Você pode escrever o salmo da lição de hoje, que é o Salmo 95:6, e aí você vai explicar para as crianças que Davi era um homem que escreveu muitos salmos, e aí você vai ler para a turma. Ou você também pode escolher um salmo da Bíblia, colocar aqui no pergaminho e também apresentar para a turminha. É uma forma de você contextualizar a lição, né, com tudo aquilo que está sendo estudado, e também de incentivar as crianças a ler a Bíblia, a Palavra do Senhor, e também o livro de Salmos. Então essa é a minha sugestão, uma das sugestões, e você pode estar fazendo isso ao final da aula, depois de ter contado a história toda, depois de ter feito as atividades, você pode estar fazendo também essa dinâmica. Combinado? E aqui, né, na aula de hoje, nós estamos falando ainda sobre o rei Davi, né? E nessa aula já uma parte conclusiva da história de Davi, né? Nós vamos ver aqui depois que Saul falece, né? Que Jonatas também, e aí Davi passa por aquele momento, e aí ele pode retornar, porque ele tinha fugido, tá? Né? E ele pode retornar e se tornar o rei de Judá, e aí começar o seu reinado definitivamente, e aí toda a sua história vai continuar seguindo. Então, aqui eu trouxe essa forma de fazer um reizinho diferente, que é com aquela escovinha que a gente compra, né, nas lojinhas de utensílios domésticos. E aqui a gente colou os olhinhos, a boquinha, o narizinho, colocou uma capa e pronto, nós temos aqui um reizinho de forma diferenciada. Isso aqui é para você ver que qualquer coisa usando a imaginação pode se transformar num recurso. Não pode ser assim ou de uma outra maneira, deixa a sua criatividade fluir e tudo se transforma em recurso se você tiver aí um olhar diferenciado para aquele objeto. Então aqui nós temos essa vassourinha que se transformou nesse recurso e nessa história vai ser o rei Davi, né? E aqui retomando aquela dica que eu disse para vocês dos Salmos, a própria revista aqui na página 40, ela fala alguns salmos, alguns poemas musicais escritos por Davi. Tem o Salmo 23, o Salmo 25, o Salmo 27, Salmo 139. E aí você pode escolher um desses e colocar no pergaminho e apresentar para a turma. Na própria revista aqui já sugere para você, né, alguns salmos que foram escritos pelo rei Davi. Então esses foram os recursos pensados para a aula de hoje. E eu espero que sejam muito bem aplicados na aula, né, que tenham aí um retorno positivo para tudo aquilo que as crianças irão aprender e que você vai ensinar, e que você seja muito bem sucedido, né, com todas as dicas que foram apresentadas aqui no canal e todas aquelas que a revista também te proporciona. Inclusive aqui na página 41, o espaço atividade extra, tem pergaminho do versículo e tem parada musical. Atividade para você trabalhar também com a turminha. Então planeje sua aula com antecedência, veja os materiais, o que você pode fazer, porque quanto mais atrativa e dinâmica for a sua aula, mais os alunos serão atraídos e impulsionados a estarem todos os domingos com você lá aprendendo mais da palavra de Deus. Combinado? E por falar em revista, se não possui a sua, entre em contato com o comercial da Editora Betel ou aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho do vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e seu comentário. Agora eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Aprender Mais. A paz do Senhor e fiquem com Deus!